Quer melhorar o seu cérebro? Melhore o seu corpo. Não é de hoje que a gente sabe que a atividade física faz bem para a nossa saúde mental. Não só para a nossa saúde mental, como também para a saúde cerebral. A atividade física, ela retarda o envelhecimento do cérebro, ela previne isquemia, previne AVC, enfim. A atividade física, eu não preciso nem ficar tecendo loas aqui, não preciso nem ficar falando tanto as vantagens dela, que a gente sabe que ela faz bem para tudo. A gente sabe, tem vídeos aqui sobre isso, diminui a depressão, diminui a ansiedade, previne Alzheimer, previne demência, etc. Mas chegou uma hora que os pesquisadores começaram a se perguntar por quê? Por que a atividade física melhora a saúde do cérebro? Qual é esse link aí? Qual é essa ligação entre o corpo e o cérebro? Porque para o coração, por exemplo, a gente sabe que a atividade física ela previne infarto. Porque quando você faz atividade física, você aumenta o débito cardíaco, né? Você aumenta aí a necessidade do coração bombear e ele vai tendo que bombear, se você faz atividade física regular, com mais intensidade, ele se torna um coração mais forte, um coração mais econômico, por exemplo, né? Então, atletas têm a frequência cardíaca mais baixa. Por quê? Porque o coração está bombado ali, ele com menos esforço ele dá conta do débito cardíaco, ele dá conta ali da circulação. E você também vai aumentando caminhos colaterais aí para o sangue chegar nos músculos onde eles precisam, chegar no próprio coração, né? Nas coronárias ali, então diminui a chance de você ter um infarto, porque um entupimento, eventualmente você tem outros caminhos abertos. Então a saúde do corpo a gente sabe que melhora muito, além de diminuir o estado inflamatório do corpo, enfim, de diminuir vários parâmetros que são também de risco para as doenças cerebrovasculares, por exemplo. Agora, tá bom, isso pode explicar por que diminui AVC, né? Você tem um sistema circulatório melhor. Mas por que diminui o Alzheimer? Ou por que, e essa é uma pesquisa sensacional, por que a atividade física tem se mostrado capaz até de reverter algumas perdas de memória em pacientes já com transtornos cognitivos leves. O transtorno cognitivo leve, ele não chega a ser uma demência, mas é uma perda de memória já suficiente para causar aí um problema na vida da pessoa. E alguns estudos já começam a mostrar reversão, melhora da memória com atividade física. E uma linha de pesquisa muito interessante tem proposto que, na verdade, isso tem a ver com a nossa história como espécie. Porque duas grandes mudanças aconteceram nesse link entre corpo e cérebro nos seres humanos. O primeiro foi a gente começar a andar em pé. Andar em pé é complicadíssimo. A gente vê, né, o bichinho quando nasce já nasce andando, porque ele já cai de 4 ali e já sai andando, o peixinho já sai nadando. O ser humano demora, né, 1 ano ou mais aí para começar a andar direito. Por quê? Não só porque a gente nasce com o nosso cérebro mais imaturo, mas porque o desafio de andar em pé ele é maior. A gente tem que se equilibrar de uma maneira mais difícil. A gente tem que calcular os passos. Quando você está andando, a gente não pensa nisso, mas você fica o tempo todo equilibrado num pé só, né? Você, quando tira um para levar para lá, você fica se equilibrando num pé só até que o outro atinja o chão e depois você começa de novo. E nesse meio do caminho você tem que ver se não tem pedra, se não tem buraco, se não tem um galho que vai bater na sua cabeça, etc. Imagina isso lá nas savanas africanas, nas florestas, nas selvas em que os nossos antepassados viviam. Isso trouxe um grande desafio mental. O cérebro tinha que trabalhar mais realmente para colocar o sujeito de pé, equilibrado, se desviando aí dos obstáculos e indo atrás da sua comida, indo atrás, né, dos bichos, das frutas e etc. Então só de caminhar em pé de forma ereta já é um desafio aí para o nosso cérebro. A gente fica fazendo palavra cruzada, né? O povo fala de fazer sudoku para fazer ginástica para o cérebro. Já fica aí a dica que andar é uma ginástica e tanto. Lógico que você andar na esteira, né, assistindo televisão, é uma coisa. Você andar na rua, fazer caminhadas no bairro, em volta aí do seu bairro, da sua casa, etc., é outra totalmente diferente, com mais estímulos cognitivos, com mais desafios mentais.
por causa dos carros, das bicicletas, das calçadas e assim por diante. Então, esse é um exercício para o cérebro. E a outra coisa que aconteceu é que os nossos antepassados começaram a precisar ir atrás de comida para valer. Né? Começaram a ter que andar e eles andavam quilômetros muitas vezes por dia para encontrar bicho, para encontrar árvore, para encontrar fruta, enfim, e às vezes para fugir, né, do bicho e etc. Mas na busca por comida ela se tornou mais custosa em termos de energia, mais custosa em termos de deslocamento e em termos também cognitivos, porque caçar, tem que ficar procurando, vendo pista, encontrando rastro, ouvindo barulho, etc. Procurar fruta também, você tem que ficar atento, olhar, ver onde tem, ver onde não tem, separar o que é venenoso do que não é e etc. Então, isso trouxe um novo desafio para o cérebro e estimulou o desenvolvimento de outras regiões cerebrais. O próprio córtex frontal, né? Essa parte mais sofisticada do nosso cérebro, que ajuda nas tomadas de decisões mais finas, etc., estava muito envolvida com isso. E hoje, a gente não precisa mais correr atrás de comida, né? Hoje com iFood, com Rappi, com Uber Eats, a gente tem que correr da comida. A gente correr atrás da comida, agora é a comida que corre atrás da gente. O que acontece? Essas áreas do cérebro elas vão ficando meio preguiçosas. Tem uma teoria muito interessante que diz isso, que o que você não usa atrofia. Se você não usa essas áreas do cérebro que foram desenvolvidas para ao mesmo tempo dar conta de atividade aeróbica, de ir andando em pé, atrás de bicho e procurando as coisas, essas regiões podem de fato atrofiar. E quando você faz atividade física, sobretudo quando é uma atividade física que traz algum desafio mental, né, então correr na rua, esse tipo de coisa, você consegue reverter isso, porque você está usando essas áreas do cérebro e quando você usa, você estimula o crescimento. Sabe que quando eu estava na faculdade, até no começo da faculdade, a teoria era de que neurônio não se multiplicava nunca. Todas as células se multiplicavam, mas o neurônio jamais se multiplicava. Hoje a gente sabe que não é verdade. As células do cérebro também se multiplicam, desde que você estimule adequadamente. E tem estudos mostrando que o hipocampo, que é a região ligada à memória, que vai atrofiando nos casos de demência, ele pode aumentar quando você faz atividade física associada a exercícios cognitivos, exercícios mentais. Então eu achei muito interessante essa linha de pesquisa, porque a gente já sabe que a atividade física é importante, mas se a gente conseguir fazer atividades físicas que sejam mais desafiadoras para nós, uma coisa é você ficar na bicicleta ergométrica olhando para o chão. Outra coisa é você realmente pegar uma bicicleta e sair andando por aí. Eu sei, nem sempre é fácil, nem sempre tem tempo, nem sempre tem a estrutura, mas às vezes tem e a gente não usa. Quando não tem, paciência. Mas você não tem um bairro em volta que você possa dar uma corridinha? Uma corridinha em volta do seu quarteirão pode ser mais interessante para o seu cérebro do que uma corridinha na esteira, por exemplo. Não é possível? Uma caminhada? Será que você dá uma caminhada aí em volta do seu quarteirão? Ou aquela história que a gente sempre fala, né? Descer 1 ou 2 pontos antes de ônibus e fazer uma caminhada voltando para casa? Pode ser mais interessante do que caminhar numa esteira ergométrica, porque associa a atividade física, que a gente sabe que é muito boa, com um pouco mais de desafio para o cérebro. Aliás, em alguns bairros, grandes desafios para o cérebro, né? Com as calçadas todas esburacadas, enfim, com trilhas praticamente urbanas que você precisa fazer. Eu achei importante voltar essa mensagem porque o impacto da atividade física na nossa saúde geral é absurdo, né? O sedentarismo é uma causa de morte. Quando você vê as taxas de morte, por exemplo, homicídio no Brasil, nos últimos anos, aí matou 60 mil pessoas por ano. É vergonhoso, de ter medo de ser assassinado. Mas as mortes ligadas às doenças cardiovasculares, que têm em suas principais causas sedentarismo e dieta ruim, mataram mais de 300 mil pessoas. Quer dizer, tem 5 vezes mais chance de morrer do coração do que de morrer assassinado. Aí a gente fica com medo do bandido e não fica com medo do sofá. Não fica com medo do pacote de salgadinho que você está comendo enquanto está vendo o vídeo, né? Então, vamos lembrar a importância do impacto da atividade física na nossa saúde do corpo, na nossa saúde da mente, na nossa saúde do cérebro. Corpo, cérebro e mente funcionam de maneira integrada. Se a gente cuidar de um, a gente está cuidando de todos. Não se esqueça e
dá uma maratonada no canal aqui, falando em exercício físico, faz uma maratona também aqui no canal, vê os outros vídeos que falam um pouco sobre saúde mental, saúde do corpo, e não se esquece de deixar o seu like no vídeo, porque a gente ainda vai conversar sobre muita coisa.